Bem-vindos a uma outra Quarta da Cura e o Ciclo dos 12. Este é o nosso programa gratuito mensal, então nós apreciamos nossos inscritos no YouTube, os membros das nossas Quartas da Cura, que recebem um programa como esse a cada semana, e todos os outros que estão se juntando a nós pela primeira vez, de qualquer parte. Eu sou Lee Carroll e eu sou Mônica Morani. E juntos, nós apresentamos todos esses shows, e este é o plano, e nós faremos isso por algum tempo. Muito bem. Eu quero continuar com algumas coisas divertidas. Esse será engraçado, na verdade. Nós falamos sobre... Sabe, nós não temos essas coisas todas planejadas antecipadamente. Nós dizemos, tudo bem, que coisa divertida nós falaremos hoje. Ou que tema profundo poderíamos falar também, aqui apenas por alguns minutos, e que tem acontecido conosco na estrada. E muitas vezes, para mim, mesmo antes de Mônica chegar, nós temos muitas histórias. Algumas delas são profundas e espirituais e aquecem o coração, mas muito frequentemente elas são apenas engraçadas, divertidas. E frequentemente não são engraçadas espontaneamente, nós as tornamos engraçadas, porque nós estamos nos divertindo. É disso que se trata a vida, estamos aqui para experimentar alegria e ter um senso de humor. E é isso que te faz atravessar todas as coisas, não é? E de fato, e nós viajamos para tantos lugares diferentes. E nesse tema, quando você vai para vários lugares de diferentes culturas, você aprende sobre as culturas, você tem diferentes coisas que são apresentadas, mas nesse caso em particular, é um primeiro... E tudo isso se tratará do nosso amigo Greg Braden. Nós já mencionamos alguns episódios onde nós tivemos algumas histórias para compartilhar, e algumas delas foram relacionadas com as pirâmides do Egito e coisas assim. Então nós decidimos que esta noite seria a noite onde compartilharíamos isso com vocês, e nós planejamos uma pequena parte do que queríamos compartilhar, porque há algumas fotos. Então, eu quero que as pessoas compreendam algo sobre o Greg. Greg é um bom amigo meu, eu o chamo de meu irmão espiritual. E ele é alguém que transforma o planeta. O que Greg fez como um cientista realmente forçou a barra, sabe, se isso é possível, então, e aquilo, ele nunca cruza a linha, além das boas coisas e as coisas revisadas, como um bom cientista faria, mas ele realmente abre a porta para potenciais e possibilidades. Um dos lugares mágicos no mundo, que há no mundo, é o Peru, o outro é o Egito. E nesses dois lugares, há muito misticismo, há muitas perguntas não respondidas, para os historiadores, para todos. Ninguém, na verdade, tem a verdadeira panorâmica desses dois lugares. Então, Cryon falou sobre isso muitas vezes. Agora, Greg abordou isso também. E ele é um expert em ambos os lugares. Na verdade, isso em Israel. Eu acho que o que é marcante com Greg é que ele tem guiado grupos para lugares fantásticos por décadas. Você realmente começou em 2012. Aquele foi o seu ano de começar a explorar e fazer tours para lugares, mas o Greg tem guiado, e mesmo para lugares onde não necessariamente você iria hoje, tais como o Tibete. Então, ele é um viajante mundial e levou pessoas em tours guiados. Então, nós nos voltamos para ele porque ele tem feito isso por anos e talvez estejamos indo para o lugar a primeira vez e ele já esteve lá 30 vezes. Eu contei uma história sobre o Monte de Sinai, se você está participando pela primeira vez. Isso foi há alguns meses atrás, então você pode encontrar. Nós dissemos que tivemos aquele momento de muito cansaço, eu quase caí. Eu fiquei tão orgulhoso de ter conseguido subir o Monte Sinai no escuro, tinha um camelo e tudo aquilo. Então mencionei que eu liguei para o Greg e disse o quão orgulhoso eu estava, e ele disse que fez aquilo 13 vezes. Eu estava errado, na verdade ele fez 30 vezes. Então compreendi que ele fez a contagem longa, isso é uma piada. Ele subiu, eu acho que são 3.300 degraus, sem camelo, direto. Isso é algo que eu não posso nem imaginar. Então, eu estou preparando a história, porque aqui, ali estávamos nós no Egito. Talvez ele vá para o Egito 3 vezes por ano, quando ele era um homem mais jovem, fazendo coisas diferentes. Então, ali estávamos nós no Egito. Então nós pensávamos que enviaríamos para ele fotos dos lugares onde nós estávamos, porque ele reconheceria aqueles lugares. E nós nos divertimos, porque muitos dos museus que você visita, muitas das estátuas não têm uma cabeça,
E conforme estávamos caminhando por aquele museu, estava tirando aquelas fotos, eu disse para o Lee, Ei, Lee, não seria divertido simplesmente enviar algumas fotos para o Greg a respeito da nossa viagem, nosso tour ao museu, e deixar ele saber o quanto impacto ele teve no Egito. Essas estátuas sem cabeça, para que as pessoas saibam, é porque ao longo dos anos as cabeças eram decapitadas porque um novo regime chegava e o cortar a cabeça é como retirar uma velha filosofia ou religião. Então há muitas estátuas sem cabeça lá. Então nós decidimos colocar a cabeça em uma delas. Na verdade, não realmente, mas de forma virtual. Então enviamos para Greg e dissemos, Greg, você está consciente de que você está no museu? Deixe-me mostrar a vocês uma foto, e aqui está. Sim. É falso, pessoal. É fake. Nós nos divertimos com isso. E Greg tem um senso de humor tão bom. Então, imediatamente ele viu o humor no que estávamos fazendo. Espero que sim. E essa próxima história que eu mostrarei, talvez tenhamos tempo apenas para a história do Greg hoje. Tudo bem, nós temos outras histórias para contar a vocês a respeito do Egito. E eu sei que estou falando rápido porque eu estou ficando empolgado. Mas a segunda história é a respeito da Câmara do Rei. Eu não tenho certeza quantos de vocês sabem o que é a Câmara do Rei, mas esta é a descrição de uma câmara muito pequena no meio da grande pirâmide de Gizé. Então essa é uma atração turística, você precisa subir em alguns lugares muito pequenos, corredores, e às vezes até se agachando para chegar lá. Estivemos lá várias vezes e passamos horas e horas lá, apenas convidando vários grupos que estavam com a gente para ir e vir. E assim aconteceu com o Greg também. E o Greg esteve lá, eu não sei quantas vezes, talvez 15 ou 20 vezes, e ele já esteve naquela pequena Câmara do Rei. Então nós dissemos para Greg, nós iremos novamente para o Egito e nós subiremos para a Câmara do Rei. Você lembra do que ele disse? Bem, ele gosta de se divertir, porque quando nós dissemos que estaríamos na Câmara do Rei, ele escreveu de volta e disse, bem, eu deixei um bilhete lá, em 1994. Então talvez você encontre meu bilhete. Sabe? Você viu meu bilhete? Bem, é claro que ele estava se divertindo. Mas o que nós fizemos, eu mostrarei uma foto da Câmara do Rei, eu estou canalizando, então vocês veem a coisa toda. Mas eu preciso apenas explicar que nosso tour foi organizado por Ilan Cohen. E porque tínhamos um grupo tão grande, apenas se pode ter uma quantidade limitada de pessoas na Câmara do Rei. E então o que nós fizemos foi dividir os grupos. Agora, e nós tínhamos uma canalização, então cada grupo que veio, Lee canalizava para ele. Então, nós pudemos, e quão privilegiados e abençoados nós fomos, nós pudemos ficar na Câmara do Rei, só nós três, Ilan, Lee e eu, enquanto estávamos esperando pelo próximo grupo chegar. Então, nós tínhamos aquele espaço de tempo, quando estávamos lá sozinhos na Câmara. E você pode pensar que nós faríamos meditação, esse tipo de coisas, mas não. Nós fizemos algumas coisinhas engraçadas, porque o Greg nos disse que ele tinha um bilhete lá para nós. Então, Lee, o que nós fizemos? Bem, o que nós fizemos é que nós começamos a olhar ao redor pela câmera. É muito escuro lá. E é importante ter lanternas. Então, nós estávamos procurando pequenos buracos na parede para podermos dizer, não seria engraçado colocar um bilhete? Na verdade, criar um bilhete, colocar num buraquinho e fingir que nós tínhamos descoberto. Então, isso foi exatamente o que nós fizemos. Nós encontramos um buraco, escrevemos um bilhete, colocamos lá, e eu disse, tudo bem, e você precisa tirar algumas fotos de mim encontrando o bilhete e liberando. Então, essa é a foto da descoberta. Nós descobrimos há um bilhete naquele buraco. Estávamos enviando fotos para o Greg, e não da câmera, mas quando nós retornamos, nós fizemos isso lentamente. É tão empolgante. Aqui está a foto. E aqui está uma foto de Mônica retirando o bilhete, e ali está ela. Estava tão empolgada, esperando não haver nenhum escorpião ali, e ela retira o bilhete, olha para ele, e ali está a Mônica olhando para o bilhete. Inacreditável, não é? Uau! E aqui está a revelação do bilhete. Agora, pessoal, nós nos divertimos. Por favor, não me escrevam cartas, tudo bem? Aquele foi por um bom momento chamado Serviços Braden
1994, e eu não sei se você está rindo, se você acha que é engraçado, mas nós achamos que é hilário. Nós achamos engraçado. E o mais importante, o Greg também achou engraçado. Então, porque nós podemos dizer, Greg é muito bom nisso. Temos outras coisas que fizemos. Nós também fomos para algumas câmaras abertas recentemente e tivemos alguns guias privativos lá. Câmaras que ele já tinha visto parte antes delas estarem totalmente abertas, e ele perguntou a mesma coisa. Você viu alguma coisa que eu te escrevi lá na parede? Foi muito engraçado, porque você não se pode escrever nas paredes lá. Então tiramos algumas fotos e eu editei no Photoshop, dizendo, Greg estava aqui bem no meio de um profundo hierógrafo, que seria horrível pensar nisso. Estávamos tentando ser engraçados, então nós nos divertimos bastante com aquilo. Muito bem, então esse é o final de nosso tempo de diversão. O que vem a seguir? Eu gostaria que tivéssemos uma breve meditação para que pudéssemos ouvir qual é a mensagem canalizada de Cryon para esta sessão. E, na verdade, eu estou gostando muito do que Cryon compartilha conosco. Há tantas coisas diferentes nessas curtas canalizações, falando sobre aquela noite, falando sobre muitas coisas que nos ajudam a visualizar melhor o Círculo dos 12. Então, vamos fazer isto. Eu convido você para fechar seus olhos, de forma que você possa sintonizar-se com a energia do seu corpo neste momento. Conforme você fecha seus olhos, sua consciência é capaz de trazer o centro do seu ser. E é aí que está a magia. A divindade está dentro de cada célula do seu corpo. E neste momento, apenas sinta a alegria e a celebração que aquela parte da divindade tem através da sua comunicação com seu próprio ser divino. E permita-se respirar de forma lenta e profunda. E a partir desta postura energética, de um profundo relaxamento e permissão, deixe-nos agora receber a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estes momentos juntos são tão preciosos para nós. Eles são diferentes. Muito diferentes. De vir no passado para um grupo de pessoas e dar uma mensagem que talvez não estivesse conectada a nada que seja importante para aquilo que se segue. Fora de contexto, você poderia dizer, todas com títulos diferentes. Nós tentamos fazer essas mensagens fluírem para aquilo que é a meditação para o Círculo dos 12. Se você está aqui, neste momento, assistindo a isto, então nós sabemos o porquê. É porque você tem um interesse e uma intenção em ouvir mensagens profundas que espero vocês compreendam sobre si mesmos. Não necessariamente a respeito de cenas maiores da Terra sobre o que está acontecendo, e que tal algo ainda mais magnífico. Isso seria você. Porque você tem a chave, vocês têm as chaves, meus queridos, para as mudanças ao seu redor, que frequentemente vocês acreditam estar formatando vocês, mas elas não estão. Não. A sua consciência neste planeta, como um grupo de velhas almas por todo o planeta, é o que está formatando aquilo que está acontecendo. Vocês estão mais no controle do que vocês pensam. Eu gostaria de abrir uma porta nesta canalização para uma filosofia ou uma regra ou um axioma sobre o qual você talvez não tenha pensado, mas você sabe que precisa existir. E eu começarei dizendo isto. Que tipo de artista é você? Você poderia dizer
Ou, bem, eu realmente gosto de pintar e eu sou muito bom. Ou você poderia dizer, bem, eu apenas faço rabiscos. Ou você poderia dizer, nada, eu não pinto, eu não posso pintar, eu nunca o farei, este não é meu talento. Então você sabe que eu devo estar falando a respeito de uma metáfora, e de fato eu estou. A primeira premissa é esta, e você já ouviu isso antes, mesmo dos curadores neste show. Aqui está a premissa. Tudo tem vibração. E aquela vibração é diferente daquilo que você pode ter estudado na dimensão na qual você vive, que seria som ou cor. Uma vibração que você poderia medir algo que vibra, que vai de um lado para o outro. Eu quero que você pense maior do que isso, porque até mesmo em um lugar multidimensional, todas as dimensões apresentam aquilo que vibra. Toda a realidade que você tem e que você vê, toda ela tem algo que vibra. Uma vez eu disse algo controverso. Eu disse que as rochas estão vivas. As rochas vibram com o que eu chamaria, não uma energia vital, mas uma energia, uma força, que diz se ela está viva ou não. Até mesmo as rochas, elas vibram. Na física, se você sabe sobre, se você conhece sobre a estrutura atômica, você sabe que uma rocha vibra. Você sabe que ela tem densidade, você conhece todas essas coisas. Há vibração em todas as coisas. Vamos olhar para você em 4 dimensões. E a música. Eu vou para cá porque isso é tão óbvio para todos vocês que estão ouvindo. Vocês têm algumas canções favoritas, talvez. Talvez não seja nem mesmo uma canção, seja talvez algum tipo de música. Que não necessariamente tenha uma letra, ou que vá para um verso, ou um coro, mas apenas uma música que você gosta de ouvir. E ela poderia estar completa. Ela pode ter letras, mas algo te eleva. Cada um de vocês. E você fica tão diferente. A diferença na música poderia refletir a diferença naquilo que você experimenta, ou talvez sua idade, mas todos vocês têm algo ao que vocês gostariam de ouvir, porque faz você se sentir bem. Então diga-me, por que te faz sentir bem? E isto é algo que eu gostaria de falar. O motivo é que é um sistema. Há uma interface entre as coisas que vibram e sua consciência. E há uma interface entre aquelas coisas que vibram. Lembra-se do que eu disse a vocês que vibra tudo. E você e sua consciência. Isso significa, a propósito, que sua consciência tem uma vibração. E quando isso se sobrepõe, você sente. Há coisas que te fazem sentir-se elevado e bem, e você vai para essas coisas uma vez após outra, porque elas te fazem sentir de certa forma. E o oposto pode ser verdade, especialmente com a música. E aqueles que fazem scores para filmes, eles sabem, eles têm uma música e dizem, bem, eu preciso de algo agora que diga que algo está vindo, algo sinistro, algo que seja obscuro, ou o que quer que seja. Então haverá uma música que irá focar naquilo, e a sua consciência e sua subconsciência ouvirá aquilo em um filme e dirá, e a ideia daquilo então corresponderá ao que acontece na história. Isto é vibração e é profundo. Vamos falar sobre vibração em um filme, ou uma história, ou um livro. A vibração da aventura. Você sabia que histórias e seus resultados têm vibração? Quais são as histórias que mais elevam e que você pode pensar neste planeta? Muitas vezes elas estão nos periódicos que vocês leem ou na poesia que vocês amam, os livros, os filmes. E elas são histórias que elevam, e você quer lê-las uma vez após outra, e você diz, eu adoro essa parte, olha o que acontece aqui. Às vezes, são partes românticas, e elas tocarão seu coração. Uma história carrega vibração.
Há aqueles escritores famosos que decidiram que a história deles são obscuras. E eles carregam um certo tipo de vibração, que é a história humana. Talvez seja uma tragédia. E eles fazem essas coisas uma vez após a outra, escrevem tragédias apenas. Mas você precisa admitir, há uma vibração lá. Alguns de vocês assistirão um filme ou ouvirão alguma música, ou talvez lerão uma história que afetará vocês, de forma que vocês não se esquecem. Não necessariamente algo te eleva, mas você não poderá se esquecer, porque é uma história de um outro humano, talvez, que tenha passado por algo. E então você se relaciona com aquilo. A história tem uma interface com sua consciência. E isso permanece lá, e você se lembra, Se alguém tiver dito a você algo especificamente horrível, a respeito de algo que aconteceu com ele ou ela, ou com seus amigos, aquilo permanece com você, não é? Aquela interface é parte daquilo sobre o que eu falarei. Que tipo de pintor é você? E o motivo por eu estar dizendo isso é porque eu gostaria de dizer que suas histórias, suas emoções, tudo no que você acredita e faz em sua vida é uma vibração. É como uma tela e um pincel, mas ao invés das cores, ou talvez dos tons que você poderia pintar na tela, você pinta uma atitude, uma crença. Nós dissemos a vocês antes, mesmo nestes programas, a vibração da alegria, especificamente a vibração do riso. Os atributos de cura destas duas coisas são bem conhecidas. Como você pode ouvir alguém rindo e de repente você muda? Esta é a interface. O riso, a história do riso, tem uma vibração. E aquela vibração, então, vai contra, se quiser dizer assim, ou tem uma interface, ou se entremescla com a sua consciência. E este é o sistema. Qualquer que seja a vibração que seja apresentada a você como um ser humano, em um estado multidimensional de consciência, isto afeta você. Às vezes afeta você novamente, de uma forma que te eleva, e às vezes não. O contador de história compreende isso. O artista que pinta uma cena e usa a luz de uma certa forma, faz desta maneira para que você possa ir para uma galeria, assistir uma pintura. E você olha para ela e você compreende o que aquele artista estava tentando dizer e fazer. E muitas vezes você chora de alegria porque finalmente você vê o que o artista está tentando dizer a você na vibração que eleva e que vai para a sua consciência. Pergunte a qualquer um que aprecie arte. Em uma galeria, olhando. Olhe o que a luz faz. Olha, está escuro aqui, mas mostra a luz de forma tão claramente aqui. Isso significa algo. Que tipo de artista é você? A tela sobre a qual você pinta é uma atitude vibracional de como você vive. Velha alma. Como você se aproxima de programas da vida, que sempre estão lá. Quando você desperta e quando você vai dormir, e talvez quando você vai trabalhar, ou simplesmente quando você está cuidando das coisas, ou em um momento como este, que vocês chamam de Covid e as coisas estão diferentes, você tem a habilidade de pintar uma cena para todos ao seu redor. Que tipo de artista é você? Você pintou o seu desespero para todos, para que todos pudessem vê-lo com largas pinceladas? E você então afundou-se na escuridão e pintou o mais rápido que podia para que todos pudessem ver o quão desapontado você está? Ou quão medroso? Ou quão feia você acha que é a situação? Que cores você está usando? Então você ou seus filhos, ou talvez você seja mais velho e não tenha um filho. Talvez um parceiro, uma parceira, se você não tem, você tem amigos, ou mesmo aqueles que estão na loja. O que você está pintando para eles? Eles podem ver o seu sorriso. Durante um tempo, quando muitos estão usando máscaras, você pode mostrar-lhes o seu sorriso de qualquer forma. Que cores você está usando para pintar? Você tem uma paleta? E velha alma, é sobre isso que nós falamos. Isso eleva, cura.
Alegria. Você ri muito. Você mostra aos outros que você não está com medo. E que você tem algo em seu interior que vale a pena conhecer. Devido a isso, meus queridos, eu direi, aqueles ao seu redor, seus filhos, seus amigos e o seu legado, verão uma cena de você muito depois de você ter ido embora. O que você acha que eles verão? Que tipo de artista é você? Estas são as coisas sobre as quais falamos nestes dias. Elas vão além daquilo que talvez você tenha pensado no passado, mas são todas as mesmas. Todas falam sobre a magnificência do ser humano. E assim é. E permita a vibração daquela bela mensagem canalizada de Cryon permear todo o seu corpo e traga toda a sua consciência de volta para o ambiente, de volta para esse tempo alegre que, na verdade, estamos compartilhando juntos. Lee, eu realmente espero por essas quartas-feiras, eu também, porque é um momento de alegria e nós não temos o bastante tempo reservado para alegria, especialmente no cenário atual. Estamos encontrando tantas pessoas, eu nunca pude encontrar algumas delas, algumas já trabalharam comigo. É aqui que as coisas ficam muito divertidas para mim, porque podemos explorar áreas inteiras que são novas para mim e para muitos que estão ouvindo. Sim, e nosso palestrante convidado de hoje é o Dr. Bradley Nelson. E deixe-nos apenas saber se ele está conectado conosco. Bradley está aí? Sim, estou, e é muito bom estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Maravilhoso, bem-vindo. Bem, eu gostaria de compartilhar com todos um pouco sobre a biografia do nosso convidado de hoje. Então, deixe-me começar fazendo uma pergunta. Alguma vez você já pensou em quanto suas emoções influenciam sua saúde? Bem, nosso convidado, Bradley Nelson, é o autor do livro best-seller chamado The Emotion Code, o Código das Emoções. E não é de se admirar, Lee, que isso seja um best-seller, porque é um livro que explica como identificar e liberar as emoções aprisionadas que nos bloqueiam de nosso bem-estar. Você percebe que uma das coisas que nós temos aqui, em cada convidado, nós apresentamos uma premissa e também uma solução. E é por isso que eu fico empolgado. Eu adoro que as soluções aqui no livro também. Obviamente, estamos lendo biografias aqui, e então nós temos citações, gostaríamos de ler também. No colégio, Dr. Brad estudou programação de computadores e perseguiu uma carreira em negócios, assim como eu fiz. Mas 6 meses antes de entrar no programa da MBA, ele teve uma epifania. Citação: eu pedi a Deus por uma orientação sobre meu futuro. E isso é a continuação da citação. Uma noite, eu despertei e minha mente estava transbordando com pensamentos de serviço à humanidade e ao ser humano. Os sentimentos foram absolutamente intensos. E conforme minha cabeça estava cheia de pensamentos de cura e ajudar o mundo, uma voz que foi clara, cristalina, falou comigo dizendo: este é um chamado sagrado. Uau! Quer dizer, ciência da computação e então, possivelmente, negócios, e então aquilo aconteceu. Após graduar-se no Life Chiropractic West, em Califórnia, ele começou a praticar como um médico quiroprático holístico e viu muitos pacientes, muitos dos quais pareciam ter condições incuráveis através de vários estudos e disciplinas tais como práticas médicas antigas, psicologia, física quântica, bem como orientação em suas próprias práticas espirituais, muito necessário, aprendemos isso. Dr. Bradley descobriu que, e aqui está a grande palavra, pacotes de emoções não processadas eram a base da maioria das condições. Então, usando este conhecimento, ele desenhou processos que ajudaram milhares de pessoas a alcançar maior bem-estar ao aprenderem a identificar. Então, isso é realmente importante, na verdade, poder identificar, mas a coisa mais importante é, então, como liberar aquelas emoções aprisionadas.
Então, que fantástico. Antes de começar de trazê-lo para conversar, eu sei que ele está pronto para falar. É que há mais uma coisa, e não está em sua biografia, e é algo que nós sabemos porque nós estudamos um pouco a respeito dele, e é algo profundo. Ele é um dos poucos em quem eu posso pensar até agora, de todos os nossos convidados, que na verdade teve uma remissão espontânea, mas não apenas uma, na verdade 2 vezes. 2 vezes. E tudo antes dos 14 anos. Quer dizer, isto é incrível. Então, sabendo como é, e então sabendo que é possível, ser capaz então de ir para algo que ajuda os humanos, a humanidade em geral. Eu te honro e estou feliz que você esteja aqui, então, por favor, conte-nos tudo. Bem, muito obrigado, em primeiro lugar, por me convidar. É muito bom estar aqui e poder falar com sua audiência. É verdade. Eu tive 2 remissões espontâneas. E eu contarei sobre a primeira. Eu tinha 7 anos. Eu estava realmente doente. Meus pais fizeram uma cama para mim embaixo no sofá, na sala de estar, de forma que eu pudesse ficar próximo ao quarto deles. Eu os ouvi falando e eu sabia do plano para mim, sabe? Como os pais falam, os adultos falam ao redor das crianças e acham que, por algum motivo, as crianças não podem ouvir, não podem compreender. Mas eu conheci o plano. O plano é o que seria admitido no hospital na manhã seguinte. Eu iria para algo chamado uma tenda de oxigênio. E eu não sabia o que era uma tenda de oxigênio. A parte da tenda é que foi interessante para o meu cérebro de um garoto de 7 anos. Mas eu estava pensando que iríamos acampar. Mas aquela noite em particular, meus pais vieram para o quarto antes de ir para a cama e eu estava deitado no sofá, me sentindo mal. E eu me lembro disso como se fosse ontem. É claro, foi eu há anos atrás. Mas minha mãe me disse para meu pai: querido, você vai se ajoelhar e fazer uma oração para que nosso menino fique bem? E então eles o fizeram. Agora, conhecendo meu pai, essa deve ter sido a primeira vez que eu ouvi meu pai orar, mas meus pais estavam muito preocupados comigo. Então meu pai começou a sua oração. E no meio daquela oração, algo realmente dramático aconteceu. Eu tentarei descrever isso tudo. Algum tipo de mudança começou no topo da minha cabeça e banhou meu corpo rápido assim, e eu fui curado instantaneamente. Então, ir de estar totalmente doente no momento, para completamente, inteiramente saudável, vitalizado, totalmente curado no próximo instante, é tão bizarro. E tão impossível, e tão sensacional e incrível, e tão único, que você nunca esquece daquilo. Eu me lembro de cada momento daquele acontecimento como se fosse ontem, mas foi há um longo tempo atrás. Eu segurei minha língua, eu não queria interromper meu pai, eu segurei até meu pai tivesse terminado, não demorou muito. Eu disse: estou melhor, o papai do céu me curou, estou bem. E eles disseram: tudo bem, querido, vá dormir. Volte para dormir. Mas então no dia seguinte provou que eu estava melhor, então aprendi daquela experiência que há um poder mais elevado que nós podemos contatar e acessar, então aquilo realmente permaneceu comigo. E como um menino, eu deixei aquilo de lado, mas aquilo mudou a minha percepção de uma maneira muito poderosa. Então, acelerando mais 7 anos. As coisas tendem a acontecer em ciclos de 7 anos, não é? Eu comecei a ter dores nas minhas costas, e as dores começaram gradualmente, e de repente, elas alcançaram este crescendo inacreditável, onde aquelas dores me tiravam a respiração, ou às vezes, literalmente, me deixavam no chão. Elas saíam do nada, e eu parecia como se estivesse sendo cortado por uma espada ou algo assim, algo que era muito extremo, realmente aterrorizante. Então, meus pais me levaram para o hospital, exames foram feitos, meus pais foram informados que eu tinha doença nos rins, que eu tinha cerca de 50% de chance de ficar bem e que não havia nada que eles poderiam oferecer. Não havia nenhum tratamento para aquilo. E é claro, se seus rins morrem, meus rins estavam morrendo, se meus rins morressem naquela época, não havia transplante de rim, não havia como fazer aquilo. Então eu estava perdido. Minha vida, então, de repente, chegou naquela parada brusca. Não havia nada que medicamente pudesse ser feito por mim. Então, meus pais decidiram que eles tentariam algumas alternativas. E minha mãe era tipo uma louca da saúde naquela época. Naquela época, quando as pessoas realmente achavam que você era louco, se você usasse vitaminas e coisas assim.
Então estamos familiarizados com isso, com esse cenário, Senhor. E sabe, é estranho que talvez haja pessoas que ainda pensem daquela forma, apesar de todas as evidências. Então, bem, então eles me levaram para ver alguns médicos holísticos e eles praticavam na periferia da cidade. Eles tinham uma casa trailer no meio de um campo de trigo. E eles me levaram para vê-los. Aqueles dois médicos, Dr. Alan Bain e Aidan Herman, eram médicos osteopatas de tempo integral e eles davam com muitas ervas também e eram verdadeiros curadores. Eu posso me lembrar de ir até lá e ver ônibus de outros estados que chegavam até lá. As pessoas alugavam ônibus para vê-los, porque eles eram grandes curadores, e então eles começaram a trabalhar em E em um curto período de tempo, algumas semanas, 2 semanas, eu comecei a me sentir melhor e imediatamente, mas em cerca de 3 semanas, eu estava praticamente melhor. E em um mês, eu estava completamente bem. Então, meus pais me levaram de volta para a clínica e fizeram todos os exames novamente, só para garantir. E foi aí que eu ouvi aquelas palavras, como eu me lembro, remissão espontânea, sabe? O que quer que eles fizeram para ajudar. Eu sabia, eles não teriam acreditado em nada daquilo. Eu tinha apenas 13 anos, mas eu sabia que havia aquelas outras pessoas que fizeram aquilo. Então eu decidi que aquilo é o que eu queria fazer com a minha vida. Eu queria ir para as artes de cura, eu queria fazer o que aquelas pessoas fizeram. Eu posso me lembrar deitado na mesa, na maca de tratamento, olhando para eles e dizer, eu quero fazer isso, eu quero fazer o que vocês fazem quando eu crescer. E eles disseram, não, você não, porque se você for para a escola de quiropraxia ou se tornar um osteopata, você terá tantas ideias fixas que você não poderá nem pensar por si mesmo. Quando você sair, você será como um zumbi. É isso que eles me disseram. E então, quando eu finalmente tive aquela experiência com a oração, onde eu ouvi aquela voz dizendo, este é um chamado sagrado, sobre o qual vocês falaram anteriormente, era ali que eu estava tentando entender o que fazer. Eu tinha me desviado daquele sonho por muito tempo, mas aquela foi uma oração respondida muito poderosa, que me colocou naquele caminho de cura novamente. E quando eu entrei na prática, eu decidi, tudo bem, Deus me colocou nisso, talvez Deus me ajudará com esses pacientes que estou vendo. Então o segredo, na verdade, do meu sucesso é a oração, porque o que aconteceu foi que eu entrei neste hábito de pedir ajuda para todas as pessoas que eu via. Então, talvez eu visse 23 pessoas por dia, e cada pessoa, antes de eu ir trabalhar com elas, eu tomava um momento, e era uma coisa totalmente privativa, não era uma conversa muito longa. Na verdade, era apenas uma pausa momentânea, onde eu simplesmente, em silêncio, pedia ajuda. Sabe? Deus me ajude a ajudar essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém. E era isto. Eu direi algo a vocês, então. Novamente eu aprendi que Deus, ou esse poder maior, ou como você queira chamar de Deus, acho que falamos sobre a mesma coisa, que Deus está consciente de nós e tudo que estamos fazendo o tempo todo, porque houve momentos durante aqueles anos, quando alguém vinha me ver e eu não sabia como abordar o problema deles, eu não sabia como ajudar, o que fazer, e em resposta aquela oração muito curta, mas sentida. Às vezes a informação fluía por mim como uma avalanche de dados e compreensão. Nos 20 e poucos anos, quando eu estava praticando de uma forma ou de outra, aquilo aconteceu tantas vezes quanto eu posso contar numa mão. Então aquilo era a exceção ao invés da regra. E o que eu cheguei a compreender foi que quando você ora e pede ajuda, aquela ajuda sempre vem, mas nem sempre vem da forma como você espera, ou talvez na forma como você desejava. Eu acredito que os anjos ao nosso redor, aqueles anjos que estão guiando, nos apoiando através de nossa mortalidade, nossas experiências de simples mortais, aqueles anjos frequentemente são seres amados que partiram, talvez descendentes nossos que ainda não nasceram, e quando nós pedimos ajuda,
Frequentemente, eu acredito que aquela ajuda venha através daqueles anjos. E aquela ajuda frequentemente vem como algo muito sutil. Às vezes é uma ideia, que talvez possamos pensar que é a nossa própria ideia, mas que vem na verdade deles. Eles sussurram isso em nossas mentes. Pode ser uma impressão, pode ser um pensamento que nós temos. E frequentemente é assim que aquelas respostas vêm. Então aquela foi minha prática e foi assim que aconteceu por muitos anos, onde eu simplesmente pedia ajuda para cada pessoa, eu tentava ajudá-los da melhor maneira que eu poderia, e então aprendi algumas coisas muito fascinantes. O livro Código das Emoções, que eu publiquei em 1997, desculpem, 2007, depois de deixar a prática em 2004, aquele livro se trata, na verdade, daquilo que eu aprendi. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante aqueles anos foi que nós temos uma bagagem emocional. Sabe, esta é uma frase que frequentemente usamos em referência a outras pessoas e não a nós mesmos. Eu diria, quase sempre em referência. Eu não tenho nenhuma dor emocional, quer dizer, nem eu. Eu também não. Mas o que eu descobri foi que essa bagagem emocional é muito real, muito poderosa. E o que eu achei muito prático foi que não importa qual a idade, quão velhos ou quão jovens, não importa do que eles estejam sofrendo, não importa quais sejam suas condições, seja algum tipo de dor, dor de cabeça, dor nas costas, dor nos joelhos, nos ombros, o que quer que seja, havia uma bagagem emocional que era a grande causa subjacente daquela dor. E eu também descobri que a bagagem emocional está sempre presente e sempre é um fator em cada processo de doença que nós sofremos como seres humanos. Aquilo foi algo surpreendente, gradualmente perceber aquilo. E aquilo foi parte do ímpeto para eu sair da prática e escrever esse livro, porque as pessoas não saberiam daquilo. 90% de todas as dores físicas que as pessoas têm é devido à bagagem emocional. Agora pense sobre isso, você está ouvindo isso, você está assistindo, você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor nas costas, o que quer que seja, qualquer dor, eu estou dizendo a você agora, há uma probabilidade de 9 em 10 de que aquela dor, na verdade, está sendo causada pela energia emocional de alguma experiência pela qual você passou, que ainda está presa em seu corpo. Perceba, esses nossos corpos são pura energia. Mesmo se você olhar para sua mão, ela parece muito sólida, você pode batê-la numa mesa, faz um belo som, mas a verdade, a realidade é que nossos corpos são quase que totalmente espaço vazio. Na verdade, alguns físicos quânticos recentemente calcularam que se você puder tirar cada espaço vazio do corpo de cada pessoa da Terra, você poderia colocar mais de 7 bilhões de nós em uma pequena caixa do tamanho de um dado. Ficaria lotado, sim, mas pode ser feito. Então, a coisa interessante é que quando nós experimentamos, e quando estamos sentindo emoções, cada emoção tem a sua própria frequência e vibração. Então, o corpo, ele mesmo, é apenas uma vibração, um campo energético. Se você está sentindo uma emoção de forma poderosa, seu corpo inteiro pode sentir aquela frequência. Então, se você está sentindo raiva, todo o seu ser pode absorver aquela vibração específica, porque cada emoção tem sua própria frequência e vibração, são todas diferentes. Então, quando uma emoção é poderosa bastante, e é muito poderosa, por dizer, ela pode ficar presa no corpo, ou se houver emoções que talvez estejam surgindo para você, que você não queira sentir, e você reprime, você as enterra, aquelas emoções podem causar essas emoções aprisionadas também. E então todos nós temos bagagens emocionais. Uma emoção aprisionada é literalmente uma bola de energia emocional, se você puder imaginar, do tamanho de uma bola de beisebol. E estas coisas habitarão o corpo e elas interferem com nossa habilidade de ser quem nós somos, capazes de ser quem nós deveríamos ser. Então, quando você libera aquela bagagem emocional, isso pode causar uma mudança imediata em como nós sentimos. E há tantas histórias sobre isso. Eu vi tantos casos diferentes
de depressão, ansiedade, fobias, ataques de pânico, qualquer tipo de desordem alimentar, autossabotagem de todo tipo de condições físicas. E é claro, nós agora temos entre 6.500 e 7.000 praticantes ao redor do mundo, em mais de 80 países, fazendo este trabalho e tendo grandes resultados com isso. Então, apenas gostaria de falar sobre nosso website, discoverhealing.com, e se você for para baixo, você verá os últimos 3 testemunhos. Nós temos cerca de 9.643 testemunhos. Isso vem a cada dia. Isso é realmente impressionante, eu preciso dizer. Eu adoro o fato disso estar por todo mundo, e você literalmente trouxe outros curadores que estão fazendo essa técnica, porque você é apenas uma única pessoa, só pode fazer até um certo ponto. Esses são os testemunhos que mostram que os resultados são reais, estão funcionando. Exatamente isso. Bem, eu percebi, como você diz, eu percebi há muito tempo. Eu estava trabalhando muito intensamente, dias longos, e às vezes eu saía do escritório às 4 da manhã, porque eu era mais jovem naquela época. Você tinha 14. Mas finalmente eu percebi que não importa quantas horas eu trabalhasse, eu nunca seria capaz de fazer qualquer diferença no mundo. Isso precisava ir para todo mundo. Então, aqui um testemunho que chegou nos últimos dias, nos últimos 2 dias. Isso vem de uma mulher chamada Chantel, e ela diz: uma das primeiras liberações emocionais foi uma emoção aprisionada de um terror herdado. Agora, nós podemos herdar energia emocional no nascimento de nossa mãe ou pai, eles podem ter herdado isso de seus pais, e isso pode remontar a gerações às vezes. E ela diz: eu tenho tido medo por muito tempo de estar em casa sozinha, especialmente à noite. Todo o meu corpo se enche de medo, e eu terei certeza de ouvir pessoas entrando na casa regularmente. Eu até mesmo despertava com o menor barulho no meio da noite e pedi ao meu marido para checar a casa para garantir que estavam seguros. Se eu estivesse em casa sozinha, ou mesmo com meus filhos, por uma noite, sem meu marido aqui, eu os levava para a casa dos meus pais para que eu não precisasse lidar com o medo. Depois de liberar essa emoção aprisionada de terror, eu fui capaz de ficar em casa sozinha por muitos dias e até mesmo saía à noite caminhando com zero de medo. Já não estou me preocupando constantemente se a casa está trancada, se o alarme está ligado ou não. Estou totalmente relaxada e em paz. Então, não é interessante isso? Como alguns ancestrais daquela mulher experimentaram algo aterrorizante. Aquela energia emocional ficou aprisionada no corpo daquela pessoa, e quando aquela pessoa contribuiu ou concebeu uma criança, quando estava naquele processo, aquela energia emocional foi compartilhada com os descendentes. E ela não diz o quanto tempo atrás isso remonta. Alguns de nós vê isso retornar 10 ou 20 gerações. Então, aquela emoção de terror estava nela, mas na verdade não foi ela, se originou na verdade com os ancestrais dela. Eu adorei isso, e eu acho que o que não é falado aqui é que ao purificar aquilo, ela também fez isso para todas as gerações futuras que viriam. E também para os ancestrais dela. Eu acho que é aí que eu sinto que nós temos um verdadeiro poder em purificar, limpar para nós mesmos e todas as gerações futuras que estão por vir. Então você ensina a identificação de tudo isso, e também, eu suponho, o processo de limpeza, de purificação. Exatamente, tudo isso é parte do código da emoção. Você pode aprender tudo isso no livro. E não apenas são as gerações futuras, mas também as gerações no passado. Na verdade, deixe-me compartilhar uma história. Eu estava em um evento uma vez, conversando com um grupo de 300 pessoas, e eu pedi uma voluntária. E eu disse: se você realmente estiver com dor, se você acha que ninguém mais pode ter uma dor maior que a sua, então, por favor, levante a mão. E essa mulher levantou a mão e foi mancando até o palco. E ela estava mancando e tinha aquele terrível problema no quadril. Numa escala de 0 a 10, ela estava em 9. Isso estava acontecendo por um ano. Então, eu testei, encontrei uma coisa, corrigi aquilo. A dor foi de 9 para 4. Depois usamos teste muscular, outras formas de receber informação do corpo, outras formas de biofeedback. Então, ela chegou no palco, e a próxima vez que eu descobri é que ela tinha uma emoção aprisionada que era de medo, que ela recebeu do pai. A mente subconsciente sabe
onde essas coisas se originam. Então, ao testá-la, eu recebi a informação de que isso veio do pai dela, depois do pai do pai dela, do pai do pai do pai dela, e isso voltou 4 gerações. Naquele ponto, quando eu estou fazendo um evento ao vivo, geralmente o que eu faço é que eu pergunto à mente subconsciente daquela pessoa se aquela linha direta de ancestrais estão lá conosco. E é engraçado porque, frequentemente, eles aparecem para a liberação daquela energia, porque ao liberar essa energia, seria não apenas para aquela pessoa que está viva no seu corpo físico, mortal, mas também liberando dos corpos espirituais desses ancestrais que já fizeram a passagem. Então, recebi um sim do corpo dela, muito forte. Os ancestrais estavam lá. Então, a emoção foi liberada dela e a dor se foi completamente. E ela literalmente estava dançando no palco e ela retornou e sentou-se. Então, terminei minha palestra e retornei para o nosso stand. Parte da nossa equipe estava lá. 1 minuto depois de chegar no stand, uma pessoa chegou a mim e disse, ela disse, Dr. Nelson, eu quero que você saiba de algo. Eu sou uma daquelas pessoas que tem o dom de ver os espíritos. Isso é tipo uma benção ou uma maldição, não sei, mas eu quero que você saiba que quando você estava falando sobre aqueles ancestrais, os avós dela, ela disse que eles estavam no palco, ela pôde vê-los. E ela pôde verificar que aquilo era verdadeiro, mas havia algo mais acontecendo. Eu não sei se você está consciente disso, ela me disse. O que eu vi foi que ao redor do palco havia pelo menos 200 espíritos. E para mim veio a informação de que eles eram. Eles eram os espíritos dos descendentes daquela mulher ainda por nascer. E eles estavam lá celebrando o fato de não precisar assumir aquela energia emocional discapacitante dela. E eu pensei, uau, isso não é algo tão legal? Eu quero só interromper um pouquinho. Temos cerca de 5 minutos ainda, mas eu preciso dizer. Em sua biografia, eu vi que você, a física, eu vi a palavra física quântica. Você conhece o termo retrocausalidade? Retrocausalidade é um conceito muito interessante. É aquele que você acabou de descrever. Os físicos dizem, o que acontece hoje pode mudar o passado. E você acabou de falar disso. Então isso não é algo estranho. Isso está bem dentro daquilo que podemos fazer por nós mesmos, só porque falamos sobre as almas e tudo isso. E se tudo isso fosse parte da criação de Deus, a física é parte da criação de Deus, os processos estão todos aí para nós. Desculpe, nós ficamos empolgados. Sim, eu também. Sabe a beleza desse trabalho é que qualquer pessoa pode fazer, é realmente muito simples. O lado da hereditariedade disso é algo que é fascinante e muito poderoso e pode resultar em poderosas curas, porque todos nós podemos estar carregando, eu acho que todos nós, na verdade, temos uma bagagem herdada, todos temos ancestrais e todos temos nossos momentos, então parte de nós é aquela bagagem que vem deles, mas também, sabe, nós herdamos energias emocionais que nós captamos ao longo de nossas vidas, às vezes de coisas que nós nem mesmo nos lembramos. No entanto, você pode encontrar e remover aquele tipo de bagagem emocional de forma muito fácil. Crianças podem fazer, qualquer um pode fazer. E a beleza disso é que precisamente é algo muito simples e muito fácil de fazer. Bem, eu sou uma pessoa agora que está realmente fascinada. E a melhor forma é ler o livro, eu posso imaginar isso, porque você explica passo a passo e pode se compreender ao ler o livro. Mas será que há algo mais que você recomendaria, além daquilo? Bem, nós temos nosso principal website em discoverhealing.com. E se você está procurando por um praticante para trabalhar com você, nós temos, como eu disse, mais ou menos 6.500 praticantes em mais de 80 países pelo mundo. A beleza desse trabalho é que ele é uma pura medicina energética, então ele pode facilmente ser feito à distância. E todos os nossos praticantes que treinaram sabem como fazer isso, então a maioria deles trabalham com pessoas em outros países, muitas das quais eles nunca conhecerão, no entanto, cujas vidas eles podem muito bem ter mudado. Eu estou fascinada por seu próximo livro que você está trabalhando agora. Você nos deu o Código Emocional, o Emotion Code, e o próximo é The Body Code, ou Código do Corpo. Parece que isso é um fluxo natural daqui a partir daquele trabalho. Você pode nos dar algumas dicas do que está reservado para nós naquele livro? Sim, com certeza. Bem, o que eu descobri durante aqueles anos, quando eu estava praticando,
é que realmente há 6 tipos diferentes de desequilíbrios que causam todas as dificuldades físicas, emocionais e mentais das quais sofremos. E essas coisas incluem patógenos, por exemplo, pequenas infecções que acontecem no corpo. Eles incluem, como o coronavírus, por exemplo. Eles incluem desalinhamentos estruturais. Qualquer tecido no corpo pode estar desalinhado. Eles incluem nutrição, problemas de estilo de vida. Talvez você não esteja recebendo luz do sol bastante, ou talvez você esteja faltando vitaminas e sais minerais específicos. Toxicidade, o circuito nos sistemas do corpo, o corpo realmente altamente organizado. E então energias, como emoções aprisionadas, energias que não deveriam entrar no corpo, como energias emocionais ou energias de trauma, coisas como esta. Então, durante aqueles anos, quando eu estava praticando, o que eu descobri é que a mente subconsciente do indivíduo é realmente todo-poderosa. E nossa mente consciente espera pela carona. Nossas mentes subconscientes é a parte vastamente inteligente de nós. Eu acredito que são mais inteligentes do que nós podemos começar a compreender. Nós nem estamos ainda arranhando a superfície sobre isso. Mas a mente subconsciente de cada um de nós está ligado ao banco de dados da inteligência universal, à luz de Cristo, o campo mórfico, como o Rupert Sheldrake diria. Há diferentes nomes, mas o universo está cheio de inteligência. E nossa mente subconsciente está conectada a isso. Então, nossa mente subconsciente são nosso gênio. Então, o que eu descobri foi que se eu perguntar aos meus pacientes do que havia de errado com eles, quando eu pergunto à mente subconsciente, o subconsciente me dirá. O corpo encontrará uma forma de encontrar os desequilíbrios que estão acontecendo. Então, se você trabalha em si mesmo, você pode levar aquele seu sistema imunológico para o nível mais elevado possível. E é isso que vai te deixar saudável, não é sua máscara. Obrigado. Não é o distanciamento social, é ser o mais saudável que você pode ser. E se faz isso ao se livrar dos desequilíbrios que estão acontecendo no corpo, as energias emocionais, as energias de trauma, coisas como essas, toxinas. Tomar as vitaminas e minerais corretos para o corpo. Então, The Body Code, o código do corpo, é essa enciclopédia. No entanto, uma forma muito dramática e rápida de encontrar desequilíbrios e então corrigi-los. Você pode dar uma olhada nisso. Na verdade, The Motion Code, há um aplicativo também que roda em desktops também, está disponível em discoverhealing.com/app. E você pode fazer o download da App Store ou do Google Play. Perfeito. Eu quero perguntar isso porque ele está quase sem tempo aqui. É inacreditável que estamos sem tempo agora. Como isso aconteceu? Uma pergunta, quando esse livro sairá? Bem, em algum momento no ano que vem, provavelmente no outono. O mundo das editoras está bem lento agora, sim, nós sabemos. A pergunta é, você estaria disponível para retornar quando o livro for lançado? Com certeza. Porque eu gostaria de programar isso para ter você de volta. Seria um deleite. O seu trabalho é muito mais grandioso do que meia hora. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que nós temos algo aqui que é surpreendente e maravilhoso. Eu te agradeço muito, meu amigo. Alguma outra coisa que você gostaria de dizer para o grupo? Bem, eu apenas diria que há um Deus no céu e Ele é o seu pai e Ele te ama. E Ele está consciente de você e sabe o que está acontecendo em sua vida. Ele sabe tudo sobre os seus desafios. O que eu descobri em minha vida é que se você simplesmente pedir ajuda, ela virá. Então simplesmente confie e peça e a vida pode funcionar. Belíssimo. Não poderia ser melhor, com certeza. Obrigado, Dr. Brad. E nós o veremos novamente, eu sei, e quando o livro for lançado, e por tudo que você está fazendo pela humanidade, aquela mensagem que você recebeu, meu amigo, é exatamente o seu futuro e o que está acontecendo agora. Muito obrigado. Obrigado, Lee. Eu aprecio. Muito obrigado a ambos. Bem, todos vocês mereceram uma pausa. Teremos uma pausa de 10 minutos e voltaremos diretamente para o Círculo de Cura dos 12. Vejo vocês então.
Bem-vindo de volta da pausa. Espero que tenham comido um sanduíche ou o que você precisava em 10 minutos. E que deleite foi ter Dr. Nelson se juntando a nós nessa parte do programa. E eu adorei a canalização quando ele falou sobre vibração da alegria. E agora nós compreendemos toda a interface entre alegria, riso e por que você pode ser tão afetado pela música, pinturas. Na verdade, eu nunca pensei sobre toda aquela atitude que é pintada e que todos podem ver. É quase como se... Qual é o seu padrão? Para onde vai sua consciência? Verdadeiramente é isso. E que tipo de cena você pinta para os outros ao redor de cada dia? Eu acho que a maioria das pessoas compreende essa metáfora, porque todos conhecemos pessoas que são problemáticas e deprimidas e sentimos tanto que precisa ser aquela atitude. E coisas depressivas podem acontecer e elas acontecem. E não é para descontar isso. Eu não quero que as pessoas pensem que é isso que eu estou dizendo. Eu acho que se trata de ter a sua posição padrão, sendo uma de alegria e felicidade. Eu digo, quando você levanta da cama, o que você faz? O que você faz primeiro? Sabe, podemos também, nós sabemos um do outro, que mesmo em nossa depressão ainda podemos rir de coisas bobas. Nós fazemos e podemos fazer isso frequentemente. Então, é um pé em frente ao outro. No dia seguinte, você continua rindo de coisas bobas e então você estará rindo de tudo. Muito bem, então... Vamos agora para o ciclo dos 12. O que você acha, Lee? Estou pronto. Conforme nos preparamos para o ciclo dos 12, vamos começar oferecendo honra e agradecimento à Mãe Gaia. Ela é nossos pais originais e a Mãe Gaia nos dá tudo o que precisamos. Obrigado, Gaia, por estar aqui. Obrigado, Gaia, por nos amar. E deixe-nos honrar e agradecer às Mães Estelares. Obrigado, Mães Estelares, por estarem aqui. Obrigado, Mães Estelares, por nos amarem. As Mães Estelares são nossos pais espirituais e que vieram para a Terra como parte de um sistema grandioso para nos dar a centelha da divindade. E esta parte de Deus que vive em nosso interior é o poder da energia divina dentro do ser humano. Você é parte do sistema do Criador que é tendencioso para o amor. Deixe-nos afirmar nossa disposição de receber o amor incondicional do Criador. Eu estou disposto a aceitar o perfeito amor do Criador. Eu estou disposto a aceitar o perfeito amor do Criador. Eu estou disposto a aceitar o perfeito amor do Criador. E deixe-nos agora continuar em direção ao ciclo dos 12 e deixe-nos afirmar que damos a permissão para nos conectarmos com o Deus interior. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon. Aproxime-se. Nós dizemos aproxime-se, pois esta é a metáfora que diz: venha para um lugar. Se você quiser chamar assim, venha para uma atitude, se você quiser chamar desta forma, que está muito mais próxima de qualquer outra coisa que você já tenha feito, mais próxima daquilo que é a fonte criativa de todas as coisas. A fonte que criou você é belíssima, mais bela do que o sol brilhante, que bloqueia todas as coisas internas, escondendo os seus olhos, mas que interiormente está cheia dos padrões que são sagrados. E nós falamos talvez em metáforas, mas isto é tudo o que vocês ouvirão, ou compreender, ou verão, naquela realidade que é sua, neste momento onde vocês se sentam, aquilo que vocês estão fazendo.
Cada um destes círculos dos 12, desses encontros, começam desta forma. Nós dizemos, olhe ao seu redor, porque antes de você fechar os olhos, e eu pedirei para fazê-lo, antes de você fechar os olhos, olhe para aquilo que você acredita ser real. Porque aquelas coisas que você acredita serem reais são apenas um instantâneo. Literalmente. Um instantâneo. Como uma foto que você mantém em suas mãos, comparado àquilo que é verdadeiramente real ao seu redor. É um momento fugaz, em 4 dimensões. Quando aquilo que é sua alma vive em centenas. Alguns disseram, você está consciente, querido humano, de que você está sempre em 2 lugares, 3 ou 4 ao mesmo tempo. Você tem aquele sentimento, não é? De qualquer forma. Alguns sentem isto tão intensamente que dirão, você acredita em realidades alternativas? E então eles terão filmes e histórias e discussões sobre talvez você estando em uma outra terra ao mesmo tempo que você está nesta. Esta é a intuição que você tem, mas em 4 dimensões, vocês constroem histórias alternativas em 4 dimensões. A verdade? Você está em muitas dimensões, em muitas realidades ao mesmo tempo, mas não há uma outra terra. Há apenas esta. Uma terra que desperta. Uma que começará a ver outras dimensões em breve. De formas que vocês não esperam vê-las. A realidade ao seu redor deixa ir embora conforme você fecha seus olhos e se junta a mim. Para este círculo dos 12, uma ideia de que talvez você possa mover-se para uma outra dimensão, ou muitas, diferente do que você está acostumado, e você pode fazê-lo, pois você é capacitado para fazê-lo. Não há necessidade de uma permissão para isso. Compreendeu? Não importa o que tenha sido dito a você, você está pronto para mover-se para uma parte maior de você. Isso significa que você precisa compreender que poderia haver uma falta de conhecimento, ou uma falta de compreensão do que poderia ser, ou uma falta de, talvez, um sentimento de que seja apropriado, pois normalmente vocês não fazem isto. Alguns disseram a você para não fazê-lo. Alguns disseram, não é para o ser humano ir para estes lugares sagrados. E é aí que minha história se diferencia daquelas que foram ditas antes para você. Minha história é esta. Não apenas você tem permissão para abrir aquela porta e passar por aquela bruma. Você vai para casa quando você o faz. E se a casa fosse ser multidimensional, estar consciente da sua alma? Não ir para o outro lado, não a morte. E que a casa é finalmente onde você deveria estar enquanto você caminha sobre a terra. Os mestres que caminharam nesta terra estavam na terra e em casa. Eles estavam cheios de amor e habilidade, e eles eram magníficos. E eles caminhavam, e vocês podiam ver suas pegadas. Eles estavam vivos e respiravam, assim como vocês. Inspirando e expirando. Inspirando aquilo que é a doçura de Gaia, dada por Gaia. Expirando para alimentar Gaia. Parte de tudo que está vivo no planeta, eles eram assim como você. A metáfora sempre foi esta. Você é tão magnífico quanto qualquer mestre que já caminhou sobre este planeta, mas nesta nova energia, você está começando a compreender aquela premissa. É por isso que os mestres do planeta vieram, meus queridos, para mostrar a vocês a magnificência que é sua. Para ser humano como vocês, para caminhar no planeta como vocês e fazer coisas magníficas, porque isto é quem você é. Tudo muda e está prestes a acontecer isso. A física, mesmo da estrutura atômica,
de quem você pensa que é, começa a mudar. Porque a consciência é soberana, é rei e rainha de todas as energias no planeta. Você controla o que acontece a seguir. Realmente é assim. Então vamos lá. Eu quero passar um tempo com você lá. Sempre começa da mesma forma. Eu quero que você veja aquilo que você sempre vê se escolher. Há de fato um abismo. Precisa haver, sempre há. O ciclo dos 12 é uma história metafórica, total e completa, de você movendo-se do conhecido para o desconhecido e participando em uma estrutura de 12 que vocês não têm agora. A estrutura do 12 é a metáfora para como a galáxia e o universo funcionam. Os processos que vocês nem mesmo veem, que são belíssimos. A consciência interagindo com outras consciências. Eu falei sobre a imagem da pintura e perguntei que tipo de artista é você. Isto é parte daquilo que você está prestes a fazer. A sua consciência permite as cores que você está prestes a ver. O abismo está lá, há uma ponte, sempre há uma ponte. Nós fizemos muitos desses programas, mas há aqueles que o ouvirão pela primeira vez. A ponte é significativa. Qual o tamanho dela? Qual a extensão dela? O que ela significa para você? É uma ponte para uma pessoa ou para muitas pessoas? Não importa, meus queridos, pois ela é sua. Mas a forma como você a percebe poderá mudar. Aqueles que foram para aquele lugar muitas vezes e que irão muito mais vezes conforme essa série continua e continua, começarão a ver uma ponte que eles reconhecem, porque eles esperam tanto cruzá-la. Há 31 anos, meu parceiro cruzou esta ponte. Ele foi para o desconhecido, amedrontado. Foram necessários 3 anos para ele realmente atravessar as brumas. 3 anos. Porque era algo amedrontador pensar que poderia haver uma parte muito maior dele mesmo. Mas agora, nesta energia que é muito nova, vocês estão olhando para esta ponte. E eu direi que eventualmente aquela ponte será uma amiga. Assim como quando meu parceiro senta-se para canalizar e ele sorri para si mesmo, dizendo: aqui vamos nós novamente para as brumas, o lugar mais belo onde ele já esteve, onde alguma vez estará. Eu quero que você caminhe comigo, se você escolher. Cruzando esta ponte para este muro de brumas que está lá e sempre está. É uma bruma que realmente representa a passagem para o desconhecido. É o desconhecido de você. Aproximem-se, meus queridos, conforme nós entramos nesta bruma, juntos. Se você quiser tomar minha mão, eu gostaria que você fosse comigo. Não tema aquilo que é sagrado. Não tema aquilo que é você. Vamos caminhar juntos para lá agora. O que acontece agora cabe a você. Alguns fizeram isso muitas vezes e chegaram a este lugar e eles não se lembram de nada mais. Eles não estão ainda prontos para aceitar que há alguma magnificência neles que eles ainda não reconheceram. Venha comigo. Neste lugar mágico de multidimensionalidade, onde muitas coisas farão sentido e muitas coisas não farão. Comece a caminhar através de uma terra mágica, onde você vê aquilo que você deseja ver. Alguns verão a beleza de Gaia, e nós já dissemos isto antes.
Alguns verão os elementais e os amigos ao seu redor, que também são multidimensionais. Mas, verdadeiramente, o motivo por você estar aqui é para ver as partes multidimensionais de você, não da sua família, não dos seus amigos, ainda não. Não a Terra, ainda não. Mas essas coisas se apresentam de qualquer forma que se apresentam, agora mesmo, para te deixar confortável. Para você sentir que pertence aqui, pois você está em sua área. Você está em uma área, se quiser chamar assim, que é sua alma. Venha comigo para aquele templo agora. Aquele templo sobre o qual nós dizemos, ele existe. Alguns o viram em luz, alguns o viram como cristal, alguns o viram como uma caverna, na qual você entra e desaparece, uma outra ponte se quiser. De qualquer forma que você queira, retire seus sapatos, se você já não o fez. Porque você caminhará sobre um solo sagrado quando você começa a entrar naquele teatro. Venha comigo, aproxime-se. Conforme você deseja caminhar naquele lugar, naquele portal, entrando naquele teatro. O teatro é de qualquer tamanho que você quiser, um palco rebaixado, uma plateia ao redor. É um teatro redondo, as luzes se acendem, as cadeiras estão lá. A cadeira pisca para você, como sempre acontece, você se sentará lá e experimentará algo diferente cada vez. E mesmo depois de eu ter apresentado o que está na cadeira hoje, eu peço para que você se sente. Sente-se e sente-se um pouco mais. Nós desenhamos essa transmissão para você. Naquilo que são suas 4 dimensões. Para ser visto, desfrutado e ouvido quantas vezes você quiser. Então você sempre pode retornar às minhas palavras agora, conforme eu as falo uma vez após outra. Venha comigo. Descendo o corredor. Não há ninguém sentado nas cadeiras ainda. Nunca há, conforme você entra no palco. E sente-se na cadeira. Uma cadeira desenhada para você, uma cadeira que é uma metáfora. Alguns perguntaram, por que eu não fico de pé? E a resposta é, porque a cadeira representa uma posição de relaxamento, de segurança. Este é um lugar seguro. A cadeira pode ser uma cadeira real, onde uma rainha ou um rei se sentam. Antes de começar uma cerimônia, ou um show, ou qualquer coisa. É isso que você está fazendo. E você se senta lá, sente-se. Sente-se nessa cadeira de amor, se quiser. E quando você o faz, tudo começa a mudar. Eu quero que você se sente lá por um momento. E aos olhos da sua mente, eu adoraria que você visse as mudanças e os sentimentos que você receberá hoje devido a uma coisa que será dada a você e que você precisa tanto. Antes de você poder se curar, antes de você poder prosseguir, antes de você até mesmo poder conversar com suas células, antes mesmo de você começar a falar sobre aquilo que poderia ser certo ou errado, ou os medos, antes de você começar a ter aqueles ao seu redor te perdoando ou lavando seus pés ou qualquer dessas coisas. Hoje haverá algo mais. A plateia começa a se preencher. E novamente, você vê todos aqueles que já estiveram nesse planeta. Você vê os anjos aparecerem nos corredores, aqueles que deveriam ser tão mais magníficos do que os humanos. E você percebe que você não pode dizer qual a diferença. Você vê seus parentes, seus amigos, você vê algo que você não compreende, você vê aqueles que ainda estão vivendo, sentados nas cadeiras, sorrindo, compreendendo. É quase como se uma parte da alma deles, uma parte deles na Terra está sentada lá, acenando, sorrindo e dizendo, espere até você ver o que vem a seguir. E você sabe que algo está vindo, não é? Não é? E então acontece e você percebe. Novamente há um sentimento de apreço, alguns estão até mesmo aplaudindo. E a palavra para o dia, meus queridos, é aceitação. Aceitação de Deus, do universo, dos amigos,
da família, de professores, de tudo o que é, das rochas e das árvores. Você é totalmente conhecido e aceito por todos, honrado, aceito. Uma vez que você percebe a aceitação de tudo o que é, de todas aquelas almas ao seu redor, você pode fazer qualquer coisa. A aceitação te preenche de um conforto, de compreensão, de paz. Vá adiante e sorria de volta para aqueles que talvez tenham ofendido você. Porque aqueles que estão sentados lá representam aquela parte da alma deles que agora sabe o que você faz. Há tanto mais aqui. Na verdade, não é compreendido ainda. Mas neste momento eu quero que você se sinta tão aceito, tão bem-vindo, por tudo o que é, por mim, por aqueles que são como eu, por aqueles que você chama de multidimensionais, pela fonte criativa, o grande sol central. Eles conhecem o seu nome e o cantam agora para você em voz. Sinta essa aceitação. E então, você pode começar a cura. Fique por um tempo. Fique por um tempo. Sente-se e seja aceito por tudo que é. Nós sabemos quem você é, igual em todas as formas, a todos nós. E assim é.